quando Deus quer corrigir uma nação, Ele corrige todos de uma forma. Nós passamos por um período aí, viu que toda a nação passou pelo processo. Jeremias 18, capítulo 18, verso 1, diz assim: e a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo em sua obra sobre uma roda. E como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se nas mãos do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Amém? Então nós estamos diante de um texto que fala do oleiro, e nós estamos diante de um próprio Deus que fala do vaso. E também aqui está dizendo que fala da roda. O que a roda, o que a roda faz? Gira. E alguém que não é acostumado a ficar nesse giro, o que acontece? Fica tonto, fica desesperado, doido para sair dali, dá ânsia de vão, mas quando Deus está no processo, tu não adianta fazer nada. E aqui o texto vem dizendo que o Senhor agora está alertando o povo de Israel. Pode ver que logo depois o Senhor vem dizendo assim para mim, alinhar o texto: não posso eu fazer assim com a nação ou com o povo de Israel? Só que aprenda uma coisa aqui: não é você que escolhe estar na mão do oleiro, é ele que leva. Pastor, mas eu não quero passar o processo. Mas ele não pergunta se você quer passar o processo. Se Deus vê em mim e em você que o vaso precisa de alguma modificação ou alguma mudança, Ele vai te levar lá. Tem gente que acha que Deus, Ele trabalha de acordo com o que eu quero. Não, todo o processo, aprenda o que Deus está falando. Todo o processo, quando há um negócio muito sério para ser mudado, você vai ter que ir na olaria. E muitos de nós não acreditamos nisso. Muitos de nós não prestamos atenção nisso, que existe dias que eu e você vamos para o processo. E o processo na minha e na sua vida pode ser um processo doloroso. Pode ser um processo que vai te gerar dores. Pode ser um processo que vai te gerar cicatrizes. Pode ser um processo na tua vida que vai te gerar desconforto. Pode ser um processo na tua vida que vai distanciar alguém. Pode ser um processo na tua vida que pode mexer na vida financeira. Pode ser um processo na tua vida que pode mexer na vida familiar. Pode ser um processo na tua vida que pode mexer na tua estrutura física. Pastor, mas se eu não quiser? O oleiro não pergunta se você quer. Ele diz: eu vou te levar para lá. Agora alguém precisa, pastor, olha que uma visão aqui. Mesmo Deus fazendo um vaso, Ele leva alguém como testemunha para ver. Deus pega agora Jeremias e diz: Jeremias, você precisa vir para o local aonde eu faço e moldo o vaso de acordo daquilo que eu quero. Talvez você diz: pastor, eu já estou no processo na mão do oleiro já tem muito tempo. Mas enquanto não sair tudo, tu continua na olaria. E quem não foi, me desculpa te falar, tu vai para lá também. Porque o processo que levamos hoje, o reino, não está bom. Porque nós observamos que o Senhor, olha a palavra, e a palavra do Senhor disse: desce à casa do oleiro, e lá te farei ver a obra que eu vou fazer.
Só que você entende uma coisa, meu amado: Deus não está te levando para você ver o processo na vida de alguém para você passar para frente, não. É para Deus estar te mostrando: olha como eu posso fazer na vida de alguém. Como é que é? Pastor, você vive de testemunho. Deus disse: não, é só para você ver que o mesmo irmão que está no processo lá na mão do oleiro, Deus está dizendo: você que está vendo, você pode vir para a roda também. Talvez você está dizendo: não, pastor, eu sou uma bênção na mão do oleiro. É mesmo. A Bíblia diz que Deus olha para Abraão e diz: Abraão, tu é muito bom, tu é pai da fé, tu é homem que vai ganhar as nações, mas sede perfeito e anda na minha presença. Ei, tu nunca está 100%. E num dia em que Deus olhar para mim e ver que eu estou andando por caminhos errados, fazendo o que não é bom, pode contar, meu amigo, tem uma olaria te esperando, tem uma roda te esperando. E o que me chama mais a atenção, que o vaso que estava na mão do oleiro se quebra. Pastor, que Deus descuidado é esse, que permite que o vaso... Não, a Bíblia diz, e outra coisa, enquanto estiver na mão dele, quebrar, tranquilo. Pior é quando estiver do lado de fora. Aí Jeremias chega e olha, a Bíblia diz que ele vê uma roda, o oleiro, alguém já foi numa olaria, sabe como é que é? A roda está ali na frente, o oleiro fica ali, ele pega o barro, coloca na roda, gira e começa a fazer o processo do barro. Tem todo mundo dizendo: pastor, mas aquele vaso ali ainda não está legal. Pastor, mas aquele dali, meu amado, aprenda uma coisa: enquanto Deus não forjar você, você é simplesmente argila. E não queira você ser vaso antes do processo. Não queira você ser vaso antes de passar o processo. Tem muita gente que ainda nem chegou na roda. Tem pessoas que ainda nem o oleiro viu. Já sou vaso. Tu não é vaso, tu nem foi para a roda ainda. Não passe você o processo, não passe você à frente daquilo que você ainda não é. Pastor, mas eu cheguei hoje e já não está. É só olhar você. Quando você ver alguém na roda, ainda não é vaso, irmão Rafael. Ainda está no processo do vaso. E a Bíblia diz que ele gira e começa a fazer o movimento para fazer o vaso. E começa a modelar. E outra coisa, quem decide o modelo não é você. Quem decide o vaso que vai ser não é você que decide, é o oleiro. Se vai ser maior, se vai ser menor. Pastor, mas eu queria ser um vaso enorme. Pastor, eu queria ser um vaso onde cabe muita coisa. Pastor, eu queria ser um vaso que quando as pessoas passassem de longe já me observasse. É mesmo? Deus está dizendo assim: eu sei a quantidade que você vai caber. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo: eu vou preparar, eu vou fazer um vaso até um pouquinho maior, porque o processo vai suportar. E amigo, não adianta. Tem gente que chega com meio quilo de argila, que é um vaso de qual tamanho? Tem pessoas que não conhecem nada e quer dizer para o oleiro o que ele deve fazer. Olha o que Deus olha para Jó e disse: Jó, quando o Jó tenta questionar com Deus, eu disse: Jó, quando eu fiz o mundo, tu estava ainda, estava onde? Jó fica em silêncio. Então Jó, não se mete naquilo que tu não conhece. Então eu tenho uma palavra para a tua vida aqui hoje. Quem sabe
sabe do processo agora é Ele. Pastor, então eu nem vou para lá, não tem problema, mas nunca vai ser vaso. Você só é vaso depois que passa na mão do oleiro. Você só é vaso depois que passa pela olaria. Você só é vaso depois que passa pela mão daquele que sabe fazer tudo. Nem todo mundo quer ir para lá, mas nunca vai ser vaso. Nunca. Vai continuar sendo argila do lado de fora. Pastor, mas se eu for vaso eu vou ter que passar por isso tudo? Não tem jeito, amigo. Mas minha vida, eu queria uma vida mais light. Está por fora. Não serve. Não vai servir para vaso não. Pastor, mas eu sou aquele light. Não serve para vaso. Não serve. Para ser vaso tem que descer na olaria. E tem que aguentar o processo ainda. Tem que aguentar o processo. Pastor, mas eu queria ser um vaso. Mas vaso como? Não ora, não lê a palavra, não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a igreja. Quer ser vaso aonde? Você vaza aonde? Só se for onde você for, porque aqui não. Eu sempre aprendi uma coisa: vaso que é vaso profetiza na casa, profetiza na rua, profetiza na fila, de onde tiver. E vaso não é assim não, meu amado. Nasceu agora e já quer entender todo o processo de acordo. É devagarzinho. Eu estou com 28 anos, vou fazer 29 anos que eu estou no Evangelho, que eu conheço realmente o Evangelho. E você acha que quantas vezes eu já fui para a olaria? Quanto tempo você acha que eu já fui para a olaria? Ei, meu amado, aprenda uma coisa aqui. Quando você acha, por que Deus me leva para lá, pastor? Para tirar a soberba. Para que Deus me leva para a olaria, pastor? É para tirar a soberba, para tirar a altivez. É para tirar o que, pastor? O orgulho. É para tirar. Para que serve a olaria? É para não deixar você morrer, para não deixar você perecer. Quando você levanta o nariz demais e acha que você é alguma coisa, pode preparar que tem uma olaria te esperando. Pastor, mas eu não quero paularia não. O que eu faço? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos enquanto há tempo. E eu falo para você, tá na mão do oleiro não é fácil, hein? Lembra quando o Senhor falou: doloroso é aquele que cair nas minhas mãos, quem é que pode tirá-lo? Alguém que já passou o processo. Sabe que nós esquecemos muito rápido do processo. Aí Ele nos leva para lá de novo. Aí quando o Senhor diz assim: eis que eu vejo uma roda e um vaso na mão do olheiro, ele fazendo, moldando o vaso como parecia fazer. Então está dizendo que ele tinha ciência do que estava fazendo. Pastor, para que Deus vai me preparar? Eu vejo lá hoje, quando Jeremias chega, gente, aquele vaso estava lá fora, já estava pregando, já estava cantando, já estava evangelizando, voltou para o processo de novo. Então o Senhor está dizendo para que você não retorne de novo para o processo. Mantenha a sua bola baixa, fica na sua. Tu não é melhor do que ninguém, tu não prega melhor do que ninguém, você não ora mais do que ninguém, você que não é profeta mais do que ninguém. Pastor, então eu sou o quê? Seja sempre aquele lá embaixo e dizendo: quando o Senhor me der eu falo, quando o Senhor me chamar eu canto, quando alguém me chamar eu canto, quando não me chamar eu não canto. O que eu faço? Vaso que é vaso não precisa de momentos, vaso que é vaso não precisa de auditório, vaso que é vaso não precisa de microfone.
Ninguém quer pregar no meio do mato. Ninguém quer pregar lá. Quer ser vaso, estrela em um montão de lugar aí. Eu já contei isso aqui uma vez aqui, para uns que não está aqui. Eu se achava o maior vaso, profetão, entregava tudo para os outros, mas a minha vida, ninguém profetizava para mim. Um dia o Senhor disse: hoje eu vou te envergonhar. Cuidado em corrigir os outros, cuidado em apontar para os outros, cuidado com o teu dedo, cuidado de dizer que o irmão não é assim, cuidado. E eu não sei se a pastora Sheila já estava comigo nesses dias, que já estava na vigília. Entrou a pregadora e eu assentado do lado. Eu era diácono na época, o profeta. E quando aquela irmã entrou na igreja, eu falei: Jesus, misericórdia, essa é a preletora da noite. Essa é, Senhor, misericórdia. Olha o cabelo da irmã, Senhor, olha a roupa da irmã que vai pregar hoje numa vigília dessa. Estou falando, eu falei isso. Quando eu acabei de falar, eu escuto o Espírito Santo de Deus falar comigo assim: eu vou te usar para ela. Eu ouvi nitidamente o Senhor falando: eu vou te usar em profecia para ela. E eu sentado lá, eu falei: Senhor, eu não. Tanta gente para profetizar. Quando ela sentou, Deus me tomou em profecia e me levou até ela. Olha a palavra que foi: minha filha, assim te diz o teu Senhor. Quantos olharam a sua aparência quando tu entraste neste lugar? Até mesmo o vaso que eu estou usando para você agora olhou a sua aparência. E eu tentando parar a boca não dava. Corrija a sua vida. Cuidado com a profecia. Cuidado quando você achar que você está por cima da carne seca, Deus vai botar no estreito. Acabei de entregar e sentei, fiquei lá no meio. Falei: agora, como é que eu fujo? Como é que eu vou embora? Quando a igreja orou, se levantou, vigília, todo mundo orou, agarrei todo mundo, a mocidade, e fui embora. Não fiquei na vigília mais, envergonhado. Sabe o que é isso? Quando você se acha muita coisa, Deus te leva lá para a olaria. Quando você se acha que é o profetão, Deus te leva para lá. Lá é lugar de tratamento para mim e para você. E eis que eu vi o Senhor em sua goda fazendo a obra. Que é a obra? Um vaso. E o vaso que estava na mão dele quebra. Quebra ou ele quebrou? Quebra ou ele quebrou? Porque Deus não faz nada imperfeito. Deus não prepara um vaso e coloca no meio do povo de qualquer maneira, porque senão alguém reprova. E eu falo para você: se alguém te reprova, mas aquilo que Deus faz eu quero ver reprovar. Quando Deus leva a paularia que volta, quero ver alguém reprovar, meu amigo. Aí alguém vai dizer: rapaz, está diferente agora, o que houve nesse vaso? É porque foi paularia. Está mais humilde agora, né? Agora está mais humilde. Agora respeita pastor, respeita a igreja, respeita a ética, respeita, não é verdade? E agora está bom demais. Nem falava, entrava na igreja e não dava nem a paz do Senhor. Agora está dando a paz do Senhor. Agora está entrando na igreja, está saindo, está falando com todo mundo. Pode contar que passou na olaria. E se você continua com o nariz em pé, achando que tu é o dono da cocada preta, se prepara, porque tem uma olaria para você. Aí o Senhor agora, Jesus começa
a separar algumas pessoas para andar com ele. E pode observar que todos que Jesus escolhe para andar com ele tinham uma dificuldade danada. São os piores. Jesus só escolhe os piores. Jesus vai separar os discípulos, nenhum servia para ser discípulo. Aí você acha que Jesus te salvou porque você é bonito. Tu acha que Jesus morreu lá na cruz do Calvário porque você é o brilhante. Aí você acha que Jesus morreu na cruz porque você é... Não, ele morreu na cruz do Calvário por você, porque ele sabia que você não valeria nada, nem o mundo queria você. Jesus escolhe você. Jesus, a Bíblia diz que o Senhor escolhe as coisas mais desprezíveis deste mundo. Ele escolheu você. Outrora você estava lá fora. Aprenda uma coisa aqui, irmão. Você estava lá fora, valia nada. O diabo fazia o que queria com você, que estava todo quebrado, moído. E muitos aqui envolvidos em tudo que não prestava, na bebida, nas drogas, na prostituição. E o diabo dizendo: daqui eu só quero para usar, acabar e levar para o inferno. Aí Deus vai lá, te põe arrebentado na sarjeta, te coloca de pé, te erga a tua cabeça. Aí você olha, mas achando que você é melhor do que ninguém. Não. Você tem que continuar lá embaixo. Pastor, e se alguém me humilhar, o que eu faço? A Bíblia diz o que, irmãos? Os humilhados serão exaltados. Pastor, e se alguém me der uma tapa, dá outro lado para ele. Pastor, e se alguém falar alguma coisa de mim, guarde a sua boca. Lembra? Número 22, 38, a Bíblia diz o que? Que lá estava o profeta de Deus para amaldiçoar o povo. Balaão olha e diz assim: eu quero amaldiçoar, mas não consigo. A Balaque diz: eu te dou uma mochila de dinheiro, te dou um rio de dinheiro, amaldiçoa o povo. Meu amigo, depois que passa pelo processo, você não profetiza o que você quer. Sabe qual é o problema nosso? A palavra sai do altar e a gente está escolhendo palavras fáceis para o povo não ferir o coração. Palavra dura. Jesus estava pregando a palavra e o povo comendo, enchendo a barriga, com a barriga toda cheia, já não aguentando mais. Jesus falou: já se alimentaram? Já. Agora é a hora do sermão. Sermão? Eu não vim para ouvir sermão, vou para minha casa. Ei, Jesus olha para os discípulos e diz: cadê aqueles que estavam aqui? Foi embora. Vocês não vão embora também não? Pedro olha e diz: para onde iremos? Que só tu tem a palavra da vida eterna. Tá um tal de povo agora que qualquer coisa que escuta, vou me desviar, vou mudar de igreja. Não aguento não, aquele ministério ali me ferir o coração. Vai fazer missão para você ver, meu amigo, para você ver que aqui é fichinha que alguém falou de você. Há mais ou menos uns 8 anos, 9 anos atrás, um pastor conversando comigo que ele estava preparando uma missionária para ir para um país aí. E ela ficou mais ou menos estudando uns 6 meses para ir para essa missão, preparando o vaso, processo. E de repente o pastor acorda pela manhã, um senhor diz para ele assim: chama ela em sua casa, ela não está indo fazer missões? E o pastor disse: sim, Deus, chama ela em sua casa. Olha, pastor, Deus não faz isso. Não faz? Chama ela, e quando ela chegares, que tu abrir a porta, lança um copo de água no rosto dela. Na igreja todo mundo dizia: essa aí vai estar em todos os lugares. Pastor, chama ela pela manhã. Estou indo aí, pastor. Quando ela chega, que o pastor abre a porta, pega um copo de água e joga na face dela. Meu amigo, ela pulou na tamanca, como diz aí. Quem é o senhor para jogar água na minha cara?
o senhor não me respeita. E o pastor olhando para ela disse, aí Deus falou com ele, eu não falei que ela não estava preparada? O pastor olha para ela e diz assim, minha filha, se você não está preparada para receber um copo de água na cara, imagine apanhar, imagine ser perseguido. Então tem gente achando que se fazer a obra é de qualquer maneira. Não. Enquanto não passar na olaria, não se preparar e estar na presença de Deus, se você não suporta olhar para o teu irmão, você não está pronto. Se você não suporta olhar para o teu irmão, você não está pronto. Não é nada. E eu falo para você, muita gente vai para o inferno por bobeira. Por bobeira. Fazendo a obra de Deus relaxadamente, tu vai ficar aí. Vem para a igreja quando quer, tu vai ficar aí. Quando der eu vou, pastor. Olha o que Deus está falando hoje. Pastor, tu está me ameaçando. Eu ameaçando aqui, ó. A olaria te espera. Você vai vir para a igreja todo dia. É compromisso no reino, amigo. Ah, pastor, mas eu tinha que ter a minha vida, o meu dia. Sim. Mas todo dia? Toda semana? O ano todo? Só vê os domingos para a igreja? Que vaso é esse que foi preparado? A obra sofre enquanto eu e você fica no controle na mão? Mas que obra é essa? Que vaso que foi preparado para isso? Veio a pandemia, todo mundo queria fazer culto, que viu que ia estreitar. Deus está preparando uma igreja. O Senhor está te preparando, meu amigo. Eu estou falando para quem pode estar. E às vezes você pode estar e não faz, porque diz o pastor vai estar lá, o diácono vai estar lá, a portaria às vezes tem que ficar um membro. Você vai ser preparado, meu amigo. Mas se preocupa não. Esse preparo que o Senhor tem para mim e para você é para te levar para o reino, porque senão você se perde. Tempo de crente não quer dizer que você vai subir para o céu. Aqui não é empresa. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Olha o que diz a palavra. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que seja tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias, mas sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer não terá dano da segunda morte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí Jeremias olha e diz, o Senhor olha para ele e diz assim: Jeremias, não posso eu fazer com a nação de Israel como eu estou fazendo com esse vaso? Povo ruim. O povo ruim era o povo de Israel. O povo para dar trabalho. Era o povo que deveria ser mais educado, era o povo que deveria ser mais abençoado, era o povo que deveria ser exemplo das outras nações, era o povo que deveria ser aquele separado, era o povo que mais dava problema para Deus, era o povo mais difícil de liderar, o povo de Israel. E será que está diferente? Aí Deus olha e diz assim: eu não posso mudar o povo de Israel.
Olha quantos a Bíblia diz que o povo estava morrendo. Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel, diz: Ezequiel, profetiza, levanta esse povo. O povo de Israel parece que tem um dia que eles estão bem, no outro dia não estão bem, no outro dia estão bem, no outro dia não estão bem. Já viu assim como é que é? E outra coisa, irmãos, igreja não tem nada a ver com o seu problema, não. Se entrou para aquela porta para casa, pastor, sou obrigado a dar um sorriso para o irmão? Sim. Tem nada a ver que você comprou demais. Não tem nada a ver que você está endividado. O teu irmão não tem nada a ver que você bateu ou falou alguma besteira lá fora. O teu irmão não tem nada a ver com isso. Você tem que chegar aqui e mostrar um sorriso. Tu tem que ter postura. Passou da porta, se você vai voltar com o teu problema para casa ou não, isso aí é problema seu. Mas quando você chegar na porta, abre um sorriso para o teu irmão e dizer: estou endividado, meu irmão, não tem nada a ver com isso. A paz do Senhor, meu irmão. Que culto maravilhoso, que culto abençoado. Pode contar que quando tu voltar para tua casa, teu cenário será outro. Teu cenário será outro. E a gente precisa entender que Deus te chamou para coisa mais séria. Deus te chamou para ter responsabilidade. E se existe uma coisa que a igreja não quer ter hoje, é responsabilidade. Não quer ser chamado a atenção, não quer não, chama atenção, pastor. Está fazendo errado, não quer ser chamado a atenção. Fica de mal, e crente fica de mal com alguém, irmão? Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Crente passa na rua, não consegue cumprimentar o outro. Que eternidade que você está achando que você vai? Pastor, mas é Santa Ceia? Sim, é dia de reflexão, meu amigo. Pastor, eu estou cuidando da minha casa. Sim, cuida da sua casa. Porque se você não sabe governar a tua, tu nunca vai poder cuidar da igreja. Mas Deus chamou você para ter uma responsabilidade no reino. Ele levantou você, te adornou para você ter uma responsabilidade com a igreja. Se você for olhar, eu estava vindo de lá, o rapaz do Uber estava falando: rapaz, a rua está lotada. Desde cedo aquele negócio batendo no nosso ouvido. E aquele negócio, está todo mundo lá. Pastor, mas o mundo... E a diferença? Eles estão lá. Qualquer lugar que você passa, nos bares, está tudo cheio lá. Vendo futebol, bebendo, está o dia todo. E ele só chega em casa, sai de manhã e vai embora. Daqui a pouco sai para o futebol, daqui a pouco sai para ali. Aí vai para, sei lá, mas para onde, a vida deles. E outros, e a gente... 2 horas já fica desesperado para ir embora para casa. 2 horas. E Deus preparou você para quê, meu amado? Você não é paciente mais. Você às vezes só fica no culto se você estiver pregando, se estiver cantando. Aí você fica. Aí quando você não está, tu fica agoniado, fica desesperado. Hoje é dia de Deus preparar nós, a vida. É Deus preparar cada um de nós para aguentar o rochão que está vindo aí. E para me finalizar aqui, meu amado, Deus, quando prepara o vaso, se você não passar pelo fogo, o vaso só é aprovado ou reprovado depois que passa pelo fogo. Como é que eles enganavam o povo na hora do vaso? Passava uma cera grossa, tampava ali as fendas do vaso e colocava o vaso na sombra. Quando alguém chegava em casa com o vaso, colocava ele virado para o sol, do lado de fora, e daqui a pouco aquela cera se derretia. E outra coisa, até quando tu vai passar cera para tampar a brecha que está no teu vaso?
Quantas vezes nós estamos passando cera para todo mundo ver que estamos bonitos? Aí Deus faz o que comigo, com você? Pode vir, pastor Jesus. Aí sabe o que nós fazemos? Deus faz, te prepara e te leva para o fogo. É lá que você vai entender que o processo é bem pior. Mas o fogo não é para te matar. Quando Deus leva o vaso para o fogo, não é para matar, é para dar resistência ao vaso. Então o Senhor está dizendo: se preocupa não, vou te tirar da olaria. Você vai passar todo o processo, mas tem um momento que eu vou ter que levar você, querendo ou não, é para a fornalha. Querendo ou não, você vai ter que ir para o processo do fogo. E eu quero chamar o pastor Dilson para ele dar aqui continuidade à Santa Ceia. Então vamos nos colocar de pé. Ministério de Louvor.